Olá a todos, meu nome é Luiz Celso. Esse vídeo faz parte da disciplina de Ciência de Dados 2, da UTFPR. Agora a gente continua no assunto de recuperação de informação. A gente vai entrar em mais detalhes sobre vocabulário de termos e postings lists. Isso são coisas básicas e bem importantes para sistemas de recuperação de informação, mas também a gente vai discutir diversos conceitos que vão ser fundamentais também quando a gente for trabalhar com processamento de linguagem natural, quando a gente for analisar texto. Bom, e novamente, esses slides são provenientes deste, deste livro de recuperação de informação desses professores da Universidade de Stanford. Bom, relembrando o que a gente discutiu no vídeo passado, a gente tem, quando a gente faz um sistema de recuperação de informação, um, um dicionário de termos, né, onde a gente coloca todos os termos que tem no nossa coleção de documentos, e para cada um desses termos a gente cria listas com quais documentos contém esses termos, né? E de novo a gente usando exemplos dos textos de Shakespeare, né? Por exemplo, a palavra brutus está em todos esses documentos numerados aqui. Aí, relembrando também o que a gente viu na aula passada, a gente viu um modelo booleano, que é um modelo bem simples da gente fazer consultas, né? E a gente se perguntou, será que o Google usa isso? E a gente respondeu que usa um pouco, mas não muito. Agora vamos entrar em mais detalhes sobre isso, né? Quando que o Google vai ou não usar o modelo booleano? Em geral, ele tenta usar, mas às vezes você vai obter páginas que não contêm algum dos termos que você usou. Por exemplo, se esse termo na verdade não faz parte do documento, mas faz parte de uma anotação, por exemplo, uma âncora ou alguma anotação de HTML que foi feita. Isso é uma dica importante para ele conter, para ele estar contido na resposta. Né? O Google também vai fazer, ele vai retornar documentos que contêm variantes daquele termo. Né? Então, tá vendo? A gente já está fugindo do que a gente viu na aula passada. Né? Isso é muito comum, a gente vai ver mais detalhes disso nessa aula. Quando a gente tem consultas muito grandes, né, com muitos termos, é muito improvável que você vai encontrar um documento com todos aqueles termos. Aí o Google ele vai diminuir aquela quantidade de termos, né, até por questões de desempenho, e vai retornar páginas que não contêm alguns daqueles termos. Em um caso parecido, né, quando você tem poucos retornos, poucos documentos numa resposta, o Google vai manipular a sua consulta e vai acabar retornando diversas páginas que contêm só uma subporção dos termos que você definiu. Outra grande diferença do que a gente discutiu até agora para o Google é que no Google você tem um ranqueamento das suas consultas, né? Dos documentos de resposta à sua consulta. No caso do sistema booleano que a gente viu até agora, não existe esse ranqueamento, a gente só retorna ou não um documento. Então a gente vai ver mais detalhes também nas próximas aulas, como que a gente faz esse ranqueamento. Então o Google está muito além do que a gente discutiu até agora e a gente vai começar a ver alguns conceitos que vão ajudar a trazer a gente mais próximo do que o Google faz. Até agora também a gente estava considerando que documentos eram um simples conjunto de palavras, né? E a gente sabe o que um documento é, e também que a gente é capaz de ler aquele documento de uma forma simples. Aqui a gente vai ver que, na verdade, tem muitas questões que complicam a nossa vida, né? A gente vai ver diversos exemplos nesse sentido. Primeira coisa, sempre que a gente quer indexar um documento, né, disponibilizar para que ele faça parte de respostas no nosso sistema de recuperação, a gente tem que fazer o que é chamado de parsing desse documento, que é transformar o documento numa linguagem que a gente consiga indexar, que a gente consiga definir quais são os termos para a gente construir o nosso dicionário, por exemplo. Mas antes disso, a gente tem que saber qual que é o formato do texto, né? Quais ferramentas a gente vai precisar para extrair esses termos, né? A gente precisa saber qual linguagem esse documento está,
né? Se a gente quer, por exemplo, incluir variantes de uma determinada palavra, a gente tem que saber em qual linguagem aquela palavra está. A gente tem que saber detalhes de como aqueles caracteres estão codificados. E todos esses tipos de problema, a gente pode definir esses problemas como um problema de classificação de documentos, que a gente vai ver um pouco mais para frente para o curso, ou a gente pode usar heurísticas, mas a gente tem que se preocupar com isso na hora que for construir o nosso sistema, ou na hora que vocês, por exemplo, forem definir quais tipos de documentos vocês vão usar no trabalho da disciplina. Só na questão de formato e linguagem, a gente já tem diversos problemas. Muitas vezes a gente pode ter, por exemplo, um documento que tem mais de uma linguagem, né? Então, por exemplo, se a gente está fazendo um sistema de recuperação de informação para e-mail, né? Por exemplo, o Google permite buscas dentro do e-mail. Às vezes você vai ter um e-mail que é em francês, mas que vai ter anexos em PDF. Então aqui a gente está misturando tanto linguagens humanas quanto também linguagens de codificação do e-mail, misturando PDF com texto puro e francês com espanhol. A gente também tem que decidir o que a gente quer que seja a nossa unidade básica de representação do que é um documento. Por exemplo, também no caso do e-mail, a gente vai indexar o e-mail, mas a gente vai indexar um e-mail sozinho, só o texto dele. A gente vai indexar também os anexos, ou a gente vai indexar os anexos como documentos diferentes. Né? Então, dependendo do sistema, a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Né? E vocês também, na hora de definir o trabalho, vão ter que se preocupar com isso. Aí quando a gente agora já sabe qual é o tipo do nosso documento e qual a linguagem, a gente já passou por esses problemas, a gente ainda precisa se preocupar em como que a gente vai subdividir esse documento, como que a gente vai identificar os menores elementos desse documento. E aí tem algumas definições que ajudam a gente a pensar nesse sentido. Né? Por exemplo, a definição mais comum que a gente está acostumado, a definição de palavra, né? Que é uma string delimitada por alguns caracteres. Né? No caso do português e do inglês, a gente usa espaços e caracteres de pontuação para definir o que é uma palavra. A gente vai ver que não, nem sempre isso é simples, mesmo para o inglês e para algumas línguas é ainda mais complicado. Né? Aí a gente tem a definição também do que é um termo, que é uma palavra normalizada, né, que vai ser uma palavra, por exemplo, a gente viu exemplos anteriores lá, friend, friends, aí com F maiúsculo, F minúsculo, a gente pode normalizar tudo isso, colocar no singular e usar isso como a gente chama de termo. É um termo que vai representar todas as palavras associadas a friends, por exemplo. A gente tem também o token, que é uma instância desse termo ou da palavra que vai aparecer no documento, aí a gente costuma chamar isso de token. Então, um pedacinho lá do documento que a gente definiu, a gente chama isso de token, eu vou usar esse termo token com muita frequência. E tipo é um conceito um pouco mais formal do que o termo, mas também é uma coisa que define uma classe de palavras que vão ser representadas por um mesmo indivíduo. Então, no caso de friend, representando todas as variações da palavra friend. Só que numa definição um pouco mais formal. Mas em geral a gente fala mais de palavra, termo e token. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer, né, para identificar, né, os nossos termos é normalizar o que está aparecendo ali no texto. Né? E esse processo tem que ser feito tanto para os documentos quanto para as consultas, né? Senão as consultas nunca vão casar os documentos. Então, por exemplo, se a gente quer que a palavra USA com os pontos ela seja casada, né, seja identificada como USA sem os pontos também, a gente tem que fazer esse processamento tanto no texto quanto nas consultas. Tudo bem? E a normalização ela também vai depender de qual linguagem que você tá usando. Né? Então, uma normalização que é feita para uma linguagem pode não ser feita para outra. Né? Por exemplo, a palavra mit pode aparecer no alemão, eu não sei o que significa, mas sempre que ela aparecer, por exemplo, numa frase que está tudo maiúsculo, aí você vai transformar
na palavra meet em minúsculo, né? Você normalizou e você está desconsiderando se é caixa alta ou se é caixa baixa. Em geral, a gente faz isso. Mas, por exemplo, se a palavra meet aparece no inglês, provavelmente ela significa MIT, né? Que aí você não quer normalizar, você quer manter em maiúsculo porque representa a sigla dessa instituição. E aí, na hora de definir os tokens também, a gente tem diversos problemas, né? Por exemplo, a gente vai ter tokens que, na verdade, são uniões de termos, de mais de um termo. E aí você precisa decidir se você quer separar isso ou não. Esses exemplos que estão aqui são exemplos, em geral, onde a gente não quer separar. A gente quer que o nosso termo contenha diversas palavras, né? Então, nesse caso, todos esses exemplos, a gente quer eh, que a gente quer um processamento de tokens diferenciado, a gente quer juntar alguns termos. Esse é outro problema que a gente precisa resolver. Outro problema comum são quando a gente precisa tratar números. Como que a gente faz para tratar números? Em alguns casos a gente vai querer desconsiderar eles, em alguns casos a gente vai querer normalizar, mas são problemas que a gente precisa resolver também. Dependendo da linguagem, esses problemas são muito mais complicados, né? Por exemplo, em chinês, você não tem uma separação simples entre palavras. Em geral, palavras são conjuntos de dois caracteres, mas não tem separação entre essas coisas e nem sempre isso é válido, vai depender do contexto. Então, processar texto em chinês é um desafio ainda maior do que o inglês ou o português. Outros problemas é quando você tem termos que não estão separados por nenhuma marcação, seja espaço em branco ou pontuação, né? Então, por isso é muito comum no alemão que você tem uns termos gigantes, né, que são junção de outros termos, né? Então, por exemplo, você quer falar de linguística computacional em, em em alemão é muito comum isso virar uma palavra inteira, né? Isso é comum também para definir também objetos, determinadas coisas. Então isso é muito frequente no alemão. Você tem essas palavras gigantes que na verdade são diversas coisas conectadas. A gente vai precisar separar isso também para conseguir indexar, né? Em geral a gente vai querer separar. E aí obviamente não é uma coisa muito simples. Aí tem diversas outras palavras que têm esse tipo de problema também. Japonês também tem diversos problemas. Eles têm 4 alfabetos diferentes que eles usam, né? É, e aí vai depender da formalização, do que você está querendo escrever. Você vai usar caracteres diferentes. Esses caracteres podem aparecer juntos no mesmo texto. Então, entender isso não é simples, né? Então, você tem até números aqui, né? E tudo misturado com os diversos alfabetos que eles têm. Na linguagem, no árabe, também tem outro problema, que a leitura é feita da direita para a esquerda, né? E tudo bem até aí, sem problema, é só a gente configurar o nosso algoritmo para fazer isso. Só que quando eles mencionam números, os números já são no formato que a gente está acostumado, aí você tem que ler da esquerda para a direita. Então isso seria um problema. Mas se os documentos estão em Unicode, o Unicode já resolve isso deixa de ser um problema. Aí os acentos, que a gente está bem acostumado com o português, também é um problema. Aí em geral a gente tem que decidir se quer manter os acentos, quer retirar os acentos, né, nos códigos. Exemplo de código da disciplina, eu tenho alguns exemplos que mostram como retira acentos do português, né? Mas essa é outra preocupação que a gente tem. Outra coisa que a gente vai se preocupar, que é bem comum também, tanto agora que a gente está falando de recuperação de informação, quando a gente for lidar com coisas de análise de texto, algumas palavras que são muito comuns, como e, ou, o, né, em geral pronomes conectivos, em geral elas trazem muito pouca informação, né?
por exemplo, você vai fazer uma busca na web e colocar a palavra ou a palavra, de repente, ele no meio da sua consulta, não vai diferenciar muito os resultados, porque a maioria das páginas contém essas palavras. Então, isso não ajuda muito. Aí você vai deixar isso no seu sistema, então vai ter uma penalização de desempenho para não ter muitas vantagens na hora de responder as consultas. Então, frequentemente a gente retira essas palavras do nosso texto e também das consultas, né? Aí tem exemplos disso também nos códigos. Outro processo que é feito com uma certa frequência é um processo de lematização, que é um processo de tentar entender qual que é o sentido da palavra ou qual que é o verbo raiz ali daquela conjugação do verbo e substituir isso no texto para que a gente indexe só a coisa que realmente dá o significado. Então, em vez de indexar diversas conjugações do verbo to be, a gente vê que a palavra é do verbo to be e aí só registra que é do verbo to be. E isso simplifica a vida. Então isso é uma coisa que pode ser feito. Mas em geral o que a gente faz é uma versão mais simplificada, né, mais força bruta do que a lematização. Porque definir o que é realmente o sentido da palavra, em geral, é difícil. Aí o que a gente faz é uma forma mais simples disso, que dá resultados mais ou menos parecidos, né? Então a gente usa heurísticas para basicamente cortar as palavras, né, e tirar, por exemplo, a parte final das palavras. Então, por exemplo, essas diversas variações aqui da palavra, de palavras relacionadas com automação, a gente pode cortar o finalzinho dessas palavras, né, usando algumas heurísticas simples, e no final a gente tem só um termo, né? A gente viu o termo é, representa um conjunto de variações desse termo, né? Então a gente pode só ter esse termo. E aí uma forma bem famosa, né, umas heurísticas bem famosas para a gente fazer esse corte, aqui nesse caso para o inglês, é o algoritmo de Potter, que aí ele é basicamente algumas regrinhas de como que você aplica essas regrinhas nas palavras para você obter mais ou menos o que seria uma palavra mais genérica para representar diversas variações daquela palavra. Então, esse algoritmo é bastante usado, é uma estratégia bem básica, bem crua, né? O ideal seria a gente ter algoritmos mais elaborados de lematização, mas é o que a gente acaba usando frequentemente na prática. E também tem esses algoritmos para o português. Aqui alguns exemplos dessas regras de substituição que são usadas no algoritmo Potter. Então, sempre que tem uma palavra terminada nisso aqui, você substitui para isso e tal. Então, com isso, você vai obtendo versões mais simplificadas dos termos. E quando que a gente deve ou não usar esse tipo de stemming? Ah, Bom, isso vai depender de caso a caso, a gente vai ter que pensar, fazer testes, daqui a pouco a gente vai discutir como que a gente avalia se um sistema é bom ou ruim. Em geral, a gente faz esses testes para ver se o sistema melhora ou não quando a gente inclui essas questões de stemming. Mas, em geral, o que acontece é assim, quando você faz stemming, especialmente um stemming mais agressivo, o que acontece é que você tem mais resultados para uma determinada consulta, né? E isso pode ser bom, porque de repente você vai retornar um documento que não seria retornado caso você não fizesse o stemming, mas você tem o problema também, quando você faz o stemming, você acaba retornando muita coisa que não é interessante. Então você acaba aumentando a quantidade de coisas indesejáveis nas suas respostas. Então tem que ser sempre um balanço nesse caso e vai depender do seu sistema e da complexidade das suas consultas e dos seus documentos. Aí outro conceito que é importante no mundo de recuperação de informação é de consultas por frases, né? Que é quando a gente coloca, por exemplo, as aspas numa determinada consulta e a gente quer que o sistema case essa frase inteira. Isso é um conceito que é bem usado, a maioria das pessoas usa isso, né? É bem comum
nos sistemas de recuperação, é bem comum, é bem fácil para as pessoas, mesmo usuários não especializados, entenderem esse conceito e usar essas aspas, tanto que cerca de 10% das consultas na web são consultas que são consultas por frases, ou colocadas, as aspas colocadas pelos usuários, ou as aspas inferidas pelo sistema de busca, porque o Google também tenta fazer isso, né? Quando ele vê que algumas palavras são usadas frequentemente como frases, né, com aspas, quando as pessoas deixam de colocar as aspas, o Google vai lá e coloca as aspas. E aí, para a gente conseguir refletir isso no nosso sistema de busca, a gente pode indexar os nossos documentos de uma forma diferente para que a gente consiga responder essas consultas por frases. E aí, uma forma de resolver esse problema é usando agora as posições de onde as palavras, né, os termos aparecem no nosso documento, usar essa informação na hora da gente indexar. Então, voltar lá nas nossas postings lists, né? Então, agora, quando a gente vai fazer a postings list da palavra, por exemplo, to, a gente não vai simplesmente só listar os documentos onde ela acontece, como a gente estava fazendo antes. Agora a gente vai listar os documentos onde elas acontecem, mas também listar em quais posições desse documento a palavra vai aparecer. Então, por exemplo, no documento 1, o to apareceu na posição 7, 18, 33, né, e a gente armazena isso. Aí, quando a gente for fazer uma consulta agora por frase, né, tá vendo que quem fez a consulta aqui usou as aspas, então a gente quer saber que agora a gente quer casar os documentos que têm essas palavras, mas que contêm essas palavras na ordem correta. Então agora a gente tem que verificar a ordem. Aí nesse nosso caso dessa consulta, o único documento que tem essas respostas na ordem, por exemplo, é o documento 4. E aí a gente pode verificar isso daqui. Por exemplo, aqui no documento 4 contém o to e uma posição depois tem o be, né? Aí aqui a gente não tem os outros termos aqui, né? A gente está representando para simplificar, mas depois a gente tem que repetir isso também, né? Tem que ter outro to be aqui, 4 posições depois. E a gente vê que o documento 4 tem isso. Então, para um sistema ser capaz de responder essas consultas de consultas de frases, o sistema tem que armazenar o posicionamento das palavras, né, nos documentos e fazer essas continhas e ver se a ordem das palavras no documento é a mesma ordem da consulta que a pessoa especificou. E isso também dá espaço para outro tipo de consulta que a gente tem em alguns sistemas de recuperação de informação, que é a consulta por proximidade. Então, tem sistemas que você pode especificar, eu quero a palavra emprego até uma distância de 4 palavras da distância place. Então, o sistema só vai retornar um documento se a palavra emprego e a palavra lugar estiverem próximas ali, até tendo no máximo 2 palavras separando elas. Então, se as palavras tiverem uma distância maior, esse documento não vai ser retornado. E a mesma história, para a gente calcular e retornar um documento, a gente também vai precisar a informação de onde essa palavra está no documento e a gente vai precisar fazer aquelas contas para saber se o documento representa ou não. E isso não é muito simples e não é muito eficiente na hora do processamento, mas existem formas da gente tornar esse processamento um pouco mais eficiente.